Oi gente, eu sou o Alisson e bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos falar das 5 leituras que eu tive no mês de agosto, que foram leituras incríveis. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva agora mesmo, me ajude a bater a meta que eu tenho de até 3.000 inscritos até o final do ano. Talvez seja uma meta pretensiosa, talvez, mas talvez seja modesta e vocês poderiam me ajudar. Uma dica que eu dou, se vocês puderem pegar o celular de vocês, gravar um stories assistindo esse vídeo e depois publicar lá no Instagram de vocês me marcando, não somente vocês estariam ajudando a compartilhar esse vídeo, este canal com os amigos de vocês, mas a gente também pode aproveitar e conversar por lá um pouquinho. Mas enfim, falando das minhas leituras, como eu falei, eu tive 5 leituras e a primeira delas foi You Should See Me in a Crown, da Leah Johnson. Eu não li esse livro, eu ouvi esse livro porque é audiobook. E assim, foi uma experiência incrível, eu gostei demais porque foi um livro sensacional. Eu já fiz resenha sobre esse livro aqui no canal, se você não assistiu ainda, por favor assista. Vou deixar o card aqui em cima ou aqui em algum lugar do vídeo, porque lá eu expliquei toda a história e tudo mais, de tudo que eu achei. Mas foi um livro maravilhoso, eu super recomendo. Vai ser publicado aqui no Brasil em novembro desse ano, com a tradução da Solane Shioro. Então se vocês tiverem interesse de ler esse livro, vai sair aqui no Brasil, vocês poderão ler. Aí depois de You Should See Me in a Crown, eu li um conto. E aí eu vou ler o título do conto, porque é um título um pouquinho grande. Mas é O Último a Sair, Por Favor Apague a Luz e Me Deixe Aqui, do Matheus Peleteiro. Este conto, gente, eu tive um pequeno probleminha com ele. E não foi um problema com a história, com o escritor, nem nada do gênero. Foi um problema pessoal, porque o que acontece? Este conto, ele parte da premissa de que nós temos esse protagonista, esse personagem, que é conhecido como ufanista. E ele ama a pátria dele, ele ama o Brasil e tudo mais. E aí ele vê todo esse amor, toda essa beleza que ele enxerga no país dele sendo destruída pela ascensão de grupos extremistas de direita, principalmente pelo fato de que um presidente desta ala extremista de direita foi eleito como presidente do país. E aí ele assassina o presidente. E esta é a premissa. Nós temos um protagonista que matou o presidente, e aí o conto todo vai meio que narrar as justificativas e os argumentos dele sobre as razões que levou ele a assassinar o presidente da república. Problema, eis o problema, que é pessoal, é só comigo, não tem nada de errado com o conto, com o e-book. Eu senti muito que as justificativas do personagem, as explicações dos argumentos, era muito como um resumo político, social, ideológico, moral de todas as desgraças que aconteceram no Brasil desde que o Bolsonaro foi eleito. Talvez porque seja justamente isso. Eu senti muito que o autor deste conto, ele queria meio que fazer uma descarga emocional do que ele estava sentindo. E isso funcionou de forma incrível, excelente, é isso mesmo. Até porque eu concordo com todos os argumentos e todas as questões que ele fala no livro. Tipo, eu me via muito ali. Com exceção da parte de matar o presidente, porque eu jamais faria isso, porque eu não mataria ninguém, né? Mas os argumentos, as coisas que ele explica ali, é tudo que eu sinto, 100%. Só que pra mim foi uma leitura cansativa, porque como eu acompanho muito essas questões de política, essas questões sociais e tudo mais, meio que não funcionou porque, tipo, eu estava esperando ler um livro que seria interessante, que iria me divertir horrores, só que não divertiu porque era uma carga muito pesada, assim, de informação e um resumo de tudo o que aconteceu no Brasil, de forma bem detalhada. Tipo, tudo que eu já presenciei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já li na imprensa. Então, por este motivo, eu achei um pouco cansativo, mas eu reforço que o problema é meu. Eu recomendaria esse livro pra você tirar suas próprias conclusões e tal. E é isso. Eu acho que ele tava gratuito na Amazon. Se não estivesse gratuito, ele tava bem baratinho. Então, se você tiver interesse, é só usar o link que eu estou colocando no bloco de informações ali embaixo. Aí depois eu li um livro que talvez eu deveria ter lido já no ensino médio, mas eu não li por algum motivo, que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E esse livro, pra mim, foi, tipo, muito bom. Quer dizer, as primeiras 200 páginas desse livro eu achei um pouco difícil de ingressar, de engatar na história e tudo mais. Eu não estava conseguindo me conectar com o enredo, com os personagens, com o desenvolvimento da narrativa e essas coisas do tipo. E depois nas últimas 100 páginas, tipo, meio que super fluiu. Foi incrível, sensacional, era tudo que eu esperava de Dom Casmurro. E aí depois que eu li o texto de introdução que essa minha edição traz, ai, puta merda, eu achei esse livro sensacional. E nossa, eu quero muito ler outras coisas do Machado de Assis de agora em diante, porque, tipo, percebi que vale muito a pena e ele é um puto escritor. Sério, esse livro é sensacional. E aí você me pergunta, talvez você me pergunta, mas Alisson, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E a resposta que eu te dou é, não sei. Porque desde o começo do livro a gente tem um narrador, um personagem, que é o Bentinho e tudo mais, que ele que está escrevendo o livro, ele está narrando a história. E não dá de confiar totalmente nele, porque ele está 100% convicto de que a Capitu traiu ele. E aí a conclusão que eu tive dessa leitura, com base em pesquisas que já existem, pesquisas acadêmicas, literárias e tal, é que esse livro não é um livro que fala sobre traição, mas sobre ciúmes, e não os ciúmes que o Bentinho sentia da Capitu, mas sim pelo Escobar, do Escobar. E aí, como o Bentinho ele não tinha inteligência emocional nenhuma pra lidar com toda a situação, ele meio que jogou essa culpa em cima da Capitu e meio que tornou ela culpada de algo que talvez nem aconteceu de fato. Aí eu fico me perguntando, seria Dom Casmurro Bentinho bissexual? Ou talvez gay? Existem essas teorias, e foi essa a conclusão de que eu cheguei. Talvez Dom Casmurro seja bissexual e ele não tenha sentimentos pelo Escobar só porque ele não tinha inteligência emocional, e ele criou toda uma história, uma trama, e acreditou completamente nela, colocando a culpa de algo que talvez nem aconteceu na Capitu, e aí
deu o que deu. Bizarro, mas como esse livro deixa bem claro na introdução e até no blurb aqui atrás, tem diversas e infinitas possibilidades de interpretações. É isso. Aí depois eu também ouvi outro audiobook, que foi The Black Flamingo, do Dinata, e esse livro, infelizmente, ainda não foi publicado no Brasil. Eu nem sei se alguma editora comprou os direitos pra publicar, mas eu espero que em breve isso mude, porque esse livro é muito, muito, muito bom mesmo. Virou um dos meus favoritos, eu favoritei, dei 5 estrelas, obviamente. E assim, é tipo sensacional, é incrível, acho que todo mundo deveria ler esse livro. Se você tiver a oportunidade de ler ou ouvir em inglês, faça isso porque vale a pena. Eu vou resumir bem resumidamente o que esse livro se trata, porque eu vou fazer uma resenha sobre ele e vai sair na próxima semana ou daqui uns dias, não sei. Mas basicamente vai contar a história do Mike. Ele vive na Inglaterra e ele é meio jamaicano e meio grego-cipriota. Ou seja, a mãe dele é grego-cipriota e o pai dele é jamaicano, mas o pai dele nunca tá presente na trama. Ele é tipo macho escroto, sabe? Até porque a família paterna do Mike tem total convivência com ele, com exceção do pai. Então é aquele macho escroto que todo mundo odeia, sabe? E aí esse livro ele vai narrar desde a infância do Mike até quando ele estava na faculdade e ele descobriu o drag, o poder do drag e tudo mais. E é um livro que, além de falar sobre a força do drag, a beleza do drag, toda essa representação artística e tudo mais, porque é assim que esse livro é vendido, ele não fala somente sobre isso. Ele fala sobre muitas outras coisas, e que eu identifiquei e que eu senti que é um livro sobre identidades, origens, com muita representação e empoderamento queer, LGBTQIA+, empoderamento negro e tudo mais, uma forma de esse personagem se encontrar no mundo. Ele está tentando se encontrar no mundo, entender a que local ele pertence. E assim, uma coisa incrível, maravilhosa, é que todo esse livro é escrito em versos. Então, quando eu falo que ele é poesia pura, ele é poesia pura. É uma obra-prima, é sensacional, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Mas enfim, em breve vai ser uma resenha sobre este livro, e eu convido vocês para poder assistirem, porque eu explico mais detalhadamente sobre o que esse livro se trata e quais foram as minhas percepções e tudo mais. E aí, pra finalizar o mês de agosto, eu li uma coletânea de textos, que é chamada de Bala em Prosa, Vozes da Resistência ao Genocídio Negro, que são de vários autores, de vários intelectuais, que estão expondo as suas percepções sobre o genocídio negro, sistemático e conduzido pelo Estado, que acomete não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Mas parte especialmente da premissa dos acontecimentos que aconteceram, obviamente, ano passado, quando o exército brasileiro fuzilou e assassinou aquela família que estava indo para um chá de bebê lá no Rio de Janeiro. E o exército disparou mais de 200 tiros, sendo que 80 desses tiros atingiram o carro e acabaram matando o Evaldo Rosa dos Santos e uma das pessoas que estava próxima que tentou ajudar eles, que era o Luciano Macedo. E aí, com base nesse assassinato cometido pelo exército brasileiro, os autores eles vão desabafar e escrever sobre diversas circunstâncias e pensamentos, ideias e sentimentos que eles têm, especialmente em relação a esse sistema que sistematicamente, como eu falei, assassina pessoas da população negra cotidianamente, de forma brutal, e como que isso é meio que um projeto. Meio não, é um projeto, né? Sabe, não somente algo brutal e triste, mas é algo que meio que te deixa sem palavras. E uma das coisas que mais me deixou tocado e que eu pensei muito é que já no começo dessa coletânea de textos eles falam que esse livro é dedicado à esquerda branca política. Porque a esquerda política branca, muitas vezes, ou quase sempre, lutam não necessariamente por obrigação, quando se trata dos direitos da população negra, mas lutam meio que com ciência. E por mais que eu já tivesse, talvez, ciência disso, ou talvez não, pra mim foi um choque ler isso, porque faz muito sentido. Então foi um tapa na cara que eu deveria ter levado há muito tempo. Então assim, se você é branco, você estiver assistindo esse vídeo, eu não acho que você deveria ler esse livro porque é interessante algo do gênero. Eu acho que você precisa, é meio que uma obrigação que você deveria ter. Porque é um livro muito importante e você precisa estar ciente disso, se você não estiver. E mesmo que você esteja ciente de todas essas circunstâncias, de todas essas situações relacionadas ao genocídio da população negra, eu ainda acho que você precisa ler esse livro. E não tem desculpa, inclusive, porque esse livro está gratuito na Amazon, então se você tiver um celular, se você tiver um computador, se você tiver um Kindle, é só baixar gratuitamente, você vai poder ler. Bom, as minhas leituras do mês de agosto acabaram, mas eu gostaria de fazer um convite pra vocês em relação a setembro e outubro, porque o que acontece? A Patrícia Lima, ela tem um clube de Stephen King, e durante o mês de setembro e outubro nós estaremos lendo A Dança da Morte, do Stephen King. Ou seja, será uma leitura conjunta, onde nós estaremos lendo durante os próximos 2 meses, e este é um convite pra você. Se você tiver interesse de ler A Dança da Morte, por favor, se junte a nós nesse grupo do Stephen King, de leitura conjunta e tal, que eu vou deixar o link ali embaixo no box de informações. Mas é claro, se esse livro for um gatilho pra você, por favor não leia agora, porque a gente tá vivendo uma pandemia mundial, e este livro é sobre uma pandemia que dizimou a população mundial. Então, talvez não seja o momento, mas se você quiser ler, sai o convite. Eu já comecei a leitura, eu estou na página 58, hoje é dia 29 de agosto, inclusive, então talvez quando a leitura de fato começar, eu já esteja um pouco mais avançado
em A Dança da Morte. Bom, pessoal, mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês leram no mês de agosto? Quais foram as suas leituras? Foram leituras boas? Foram leituras favoritas? O que você pretende ler agora em setembro? Comenta aí nos comentários, obviamente. E vamos debater sobre isso. E eu espero que também vocês possam me ajudar nessa minha meta de 3 mil inscritos até o final do ano, porque seria muito, muito legal. E eu... tô fazendo de tudo pra bater essa meta e contar com a ajuda de vocês seria, tipo, incrível. Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aí embaixo, ajude a compartilhar com seus amigos. E a gente se vê na próxima então, pessoal. É isso. Um beijo, até mais.